Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital e também pelas nossas plataformas digitais. Você pode assistir a todas as nossas entrevistas através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Muito bem, recentemente eu conversei com o Luiz Carlos Fontana sobre a missão Brasil pela Síria, eles que foram recentemente para a Jordânia. E hoje a gente vai falar especificamente no programa sobre o pós-missão, né? E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui no programa Pergunte ao Doutor com dois Luizes. O Luizes de bem, são os Luizes de bem. Dr. Luiz Carlos Fontana, médico do esporte, e também Dr. Luiz Antônio De Luca, que é médico neurologista, especialista em epilepsia. Queridos, sejam muito bem-vindos ao Pergunte ao Doutor. A gente agradece o convite, né, Aguinaldo? É sempre um prazer poder participar do teu programa. Temos bastante coisa para comentar sobre a missão, né, Luiz? Da mesma forma, um prazer imenso estar aqui, retornar, né, contar um pouquinho das grandes experiências impactantes, das histórias de vida e especialmente nesse ambiente dos dois Luizes aqui, que é um ambiente universitário. Os dois são professores aqui na Unesc, né, disciplinas diferentes, e vai ser um grande prazer estar compartilhando as histórias incríveis que passamos lá na Síria e Jordânia. Luiz Antônio, quero começar contigo então. Foi a tua primeira missão como voluntário ou não? Não foi. Na verdade, me envolvi, como eu era bastante ativo em meio a trabalhos voluntários da igreja, Assembleia de Deus e outras denominações cristãs da cidade, eu já me envolvi em trabalhos de atendimento voluntário na cidade e em outras regiões. E eu estive, quando universitário, por 2 meses na região dos Chacos Paraguaios. Nós fizemos um trabalho voluntário, médico humanitário entre os indígenas da região dos Chacos, que é uma região bastante empobrecida e pouco habitada do Paraguai, e fizemos esse trabalho durante 2 meses. Feita toda essa formação, reunimos uma conjuntura legal de possibilidades de trabalho, né, e terminando a formação em Porto Alegre. Estava no meu coração desde sempre, eu sou muito próximo de toda a equipe e idealizadores do Brasil pela Síria. Então a gente estava namorando essa ida há uns bons anos, há pelo menos 4 anos, quando o projeto nasceu. Olha só, e que deu bacana. Certo de irmos na companhia Luiz em dose tripla, né? É verdade. Estou falando aqui em Luizes do bem, né? Mas é que nessa missão tinham 3 Luizes. Né? Verdade. O Luiz, na verdade, na última entrevista, ele já começou lá em 2012 no Quênia, né, Luiz? Foi isso mesmo, né? A primeira vez eu também estava na faculdade, né? Estava no 4º ano de medicina, e aí eu fui para uma ONG internacional, a gente foi para o Quênia, eu fui para o Quênia, com vários outros voluntários. Então lá foi a primeira vez que eu fiz um projeto assim semelhante, né, com que a gente foi pela Síria. Claro que é diferente a responsabilidade quando a gente é acadêmico, né, a gente vai mais estudante, a gente vai mais para conhecer, ver toda a parte social, mas depois como médicos, como a gente foi agora, a gente tem a responsabilidade de atender os pacientes, atender as pessoas mais necessitadas. Aí é um pouquinho diferente, né? Mas o trabalho em si é importante e gratificante das duas maneiras. A responsabilidade acaba pairando sobre as nossas costas, porque a gente organizou todo um setor de atendimento, uma farmácia improvisada no Oriente Médio, compramos medicações. O Luiz chegou até a se meter em pequena cirurgia lá. Tentamos, né? Quando eu vi, estava lá com o pé de um beduíno lá, fazendo uma mini operação, a gente tentando mandar carta para começar a tratar a epilepsia. Foi uma coisa bem dinâmica e do que nós conseguimos, levamos experiência para as próximas também, mas foi muito, muito interessante. Acabou fluindo bem, Luiz? Fluindo super bem. Um pouco desgastante porque era mais demanda do que a nossa disposição física podia suportar.
Eram Certo. muitos pacientes, muitas crianças, muitas mulheres. Cada família, né, às vezes vinha um paciente, vinha com 5, 6 filhos, né? Então era trabalhado, né? Fora a questão que todo atendimento tinha que ter um tradutor do nosso lado. Então a gente tinha que, nós como falávamos com o tradutor perguntava em árabe, aí o paciente respondia em árabe e ele devolvia para nós ou em inglês, ou em português, ou em espanhol. Então tinha toda essa questão também que chega a ser cansativo, né? A questão de tradução, né? Não só pra gente, como os tradutores também, né? Você imagina. Agora, Luiz Carlos, me diga uma coisa, nessa missão especificamente, foram quantos voluntários? Da nossa equipe do Brasil pela Síria foram 10 voluntários, né? De médicos foram eu e o Luiz, mas foi dentista, foi o Thiago, que é barbeiro, foi da curso de barbearia. Tínhamos outros voluntários que ajudavam toda a questão de logística, né? Tinha o que fazia a parte cinematográfica, que era o outro Luiz, o irmão dele, o Carlos também. Então nós tínhamos toda uma equipe para ajudar e fazer a gente poder ajudar da melhor maneira possível todas as demandas que tinham, né? Mas claro, para mim e para o Luiz foi interessante, que foi bom, porque nós dois acabávamos ajudando mais, né? Então para nós foi bem interessante, nós como dupla, como médicos, né? Agora, Luiz Antônio, desculpa até interrompê-lo, mas do ponto de vista médico, quais foram assim, as maiores dificuldades encontradas por vocês? Talvez a barreira linguística, com certeza o árabe ele não tem nenhuma conexão com o nosso idioma, né? Então a tradução às vezes foi difícil porque era um árabe técnico, o árabe da saúde, né? Em termos técnicos, o tradutor ele eram americanos, eram brasileiros tentando traduzir para o árabe. E eles também encontraram níveis de dificuldades diferentes. Mas a gente encontrou de outra sorte também uma facilidade imensa, porque a cultura é uma cultura muito hospitaleira, simpática, apesar daquela austeridade do homem árabe, né? Não, as pessoas no geral eram muito simpáticas aos brasileiros. Os brasileiros são muito bem recebidos. Dificuldades um pouco morais, porque nós tínhamos que sempre ser muito cuidadosos com relação às mulheres, né? Não podíamos descobrir o véu, não podíamos tocar sem permissão do marido. Então tem todo um entrave moral muito importante. Várias medicações não podíamos prescrever por ditames morais do Islã. Olha só. Então ficamos vedados nesse sentido. E a demanda, como eu falei, era muito maior do que nós podíamos ofertar. Então as medicações nós tínhamos que adquirir, eles não tinham poder de aquisição das medicações. Então nós não podíamos comprar um universo de tudo que elas demandavam em termos de terapêutica. E não podíamos ofertar tudo o que desejávamos. Não era o ideal, mas com certeza foi muito para aquele momento para elas. Luiz, e quais eram os tipos de patologias atendidas por vocês? Nós atendimos vários tipos de patologias, né? O nosso foco maior foram as crianças, né? Claro, atendemos muitas mulheres, um pouquinho menos homens, né? Mas as crianças, como vinha uma paciente, uma mulher, ela vinha com 5, 6, 7 filhos, né? Então, a nossa demanda maior foram com crianças e principalmente a questão nutricional, né? As crianças desnutridas, porque elas não se alimentam bem, a questão de reposição de vitaminas, foi onde a gente tentou mais agir. Porque elas vinham com dor de garganta, né? Quase todas com dor de garganta, dor de cabeça, azia também, tinha muitas mulheres que tinham azia, mas as crianças tinham todos esses sintomas, que era muito difícil, né? Eles andavam naquele frio com o pé no chão, às vezes, né? O deserto é gelado, fomos no inverno, chegou a nevar semanas antes, então era 1 grau, 2 graus, 0 graus, era muito frio. E no campo de refugiado, lá, as crianças com o pé no chão. Aí, com certeza, muita infecção respiratória, né? Mas principalmente a questão nutricional foi o que mais, pelo menos, a gente percebeu assim que era o mais grave. Às vezes uma criança de 12 anos, ela tinha a altura de uma criança de 8. Então a gente percebia que realmente por causa da alimentação, que é precária, né? Não só a alimentação, como a questão de higiene, tudo isso prejudica o crescimento deles. Né? Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. No programa de hoje eu estou conversando com Luiz Antônio De Luca, médico neurologista, professor da Unesc, também especialista em epilepsia e também o médico do esporte Luiz Carlos Fontana. Estamos falando de uma pós-missão que eles fizeram agora recentemente do projeto Brasil pela Síria na Jordânia. A gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você.
Olá! O informativo do Hospital São José de hoje está num lugar um pouquinho diferente. Nós estamos no centro cirúrgico, mais especificamente no corredor, onde dá acesso à sala de recuperação do Centro Cirúrgico do Hospital São José. Eu converso hoje, o meu convidado de hoje é o Dr. Giancarlo Búrigo, responsável pelo Centro Cirúrgico aqui do Hospital São José, que assumiu recentemente esta função, doutor, de gestão aqui deste serviço, para trazer ainda mais qualidade nos serviços oferecidos da entidade. Doutor, às vezes as pessoas entendem, que a qualificação, que vir ao centro cirúrgico de uma entidade é apenas vir fazer o procedimento cirúrgico. Mas tem muita coisa que acontece por trás de tudo isso, Conta um pouco pra gente como é que é administrar, como é gerir este lugar. Primeiro, muito obrigado pelo convite, E é sempre um prazer eu voltar ao programa e poder conversar com vocês e levar para a comunidade as informações necessárias do que vem acontecendo na área da saúde aqui na nossa região. Para mim é um privilégio hoje fazer parte da coordenação do Centro Cirúrgico do Hospital São José, que vem se modificando com o passar desse tempo e num médio e curto período de tempo em muitas situações, Tanto que a questão de gestão do hospital não parou em nenhum momento de trazer inovação e segurança para o paciente. Aí, dentro do que tu me perguntaste, especificamente assim, como que funciona? Como é que é essa situação? Antes de o paciente chegar aqui, existe uma série de processos. Tanto que nós tivemos há poucos dias atrás, especificamente mais na metade do mês de janeiro, a visita de um órgão acreditador, justamente para verificar como vão os nossos processos nas questões de segurança e qualidade na gestão do nosso paciente especificamente. Claro. E aí tem um outro aspecto que é a gestão especificamente do centro cirúrgico, que fala muito sobre o centro cirúrgico hoje dá lucratividade, esse centro cirúrgico tem aproveitado todas as suas ferramentas para ter uma atratividade para o médico e também para o paciente, que talvez não conheça tanto da modificação do que o São José implementou nos últimos anos aqui, e isso vem sendo bem gerido. Por isso que o São José vem trazendo uma nova prática de escolher gestores para determinados setores estratégicos, e hoje a gente tem vários médicos trabalhando na coordenação especificamente como gestor médico de determinados centros aqui dentro, justamente para melhorar essa questão de sustentabilidade, segurança e inovação e o resultado dos pacientes aqui dentro, Porque a gente quer se tornar realmente um hospital não só pelo tamanho, mas como uma referência no atendimento deste paciente, que ele venha para cá e tudo ocorra dentro daquilo que se estruturou no tratamento da patologia dele. Claro. Hoje a gente sabe, o Hospital São José atende os serviços de alta complexidade. A gente sabe que para ser um hospital referência em alta complexidade, precisa ter acesso, precisa ter alta tecnologia, médicos especializados. E hoje a gente sabe que o Centro Cirúrgico do Hospital São José atende essas necessidades, Quais os diferenciais que o doutor pode apontar que hoje existe no Centro Cirúrgico da entidade? A gente tem, bem especificamente falando sobre alta complexidade, a cirurgia cardíaca, O Dr. Eric é uma pessoa inovadora, que é o anestesiologista que mais atua dentro da área da cirurgia cardíaca. Hoje ele desenvolve um trabalho multicêntrico com alguns centros de referência nacional e internacional na produção de trabalhos que visam a segurança do paciente na cirurgia cardíaca. Sim. Especificamente sobre isso, ele faz um trabalho sobre a questão do monitoramento cardíaco durante o transoperatório, que é a questão dele fazer uma endoscopia e verificar todas as câmeras cardíacas, que é uma ecoendoscopia transesofágica durante a cirurgia, que gera segurança para o paciente e para a equipe de cirurgia cardíaca. Claro. Falando especificamente sobre o centro cirúrgico, a gente está no corredor que vai até a nossa sala de recuperação, que hoje tem 24 leitos. É uma das maiores salas de recuperação, eu acho, de centros cirúrgicos do estado. Todos os leitos são monitorizados, a gente tem uma central de monitorização para os leitos. Fora a nossa área de recuperação, as salas hoje do centro cirúrgico, especificamente falando, têm dimensões muito grandes,
para gerar o conforto de quem estiver trabalhando Claro. ali dentro da sala. Hoje nós temos 12 salas. Nós temos 12 salas com um tamanho satisfatório ou excelente, vamos dizer assim, para quem quiser vir operar. Tanto que a preferência dos nossos cirurgiões que atuam na área de alta complexidade é realmente vir operar aqui, justamente por causa do conforto das salas e do material que a gente hoje proporciona para o cirurgião poder ter segurança no momento da sua cirurgia. Hoje a gente pode dizer que o Hospital São José tem um centro cirúrgico qualificado, com alta tecnologia e, claro, sempre trazendo mais novidades aí para que a população tenha ainda mais segurança na realização dos seus procedimentos. Exatamente, é por isso que eu agora estou aqui também. Uma das funções é trazer inovação justamente para a gente pensar na segurança e na qualidade do resultado do que a gente faz aqui dentro, né? E esse trabalho vai ser realizado não especificamente por mim, mas pela equipe toda do centro cirúrgico, das nossas enfermeiras, os nossos anestesiologistas. Quantas pessoas atuam mais ou menos aqui no centro cirúrgico do Hospital São José, doutor? Só de funcionários a gente tem em torno de 100 funcionários atuando dentro do centro cirúrgico. Entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. É isso, é muita coisa acontecendo aqui dentro em um espaço, né? A gente vai agora mostrar algumas imagens, né, doutor? O doutor vai estar circulando aí pelo centro cirúrgico mostrando para as pessoas o funcionamento do centro cirúrgico do Hospital São José. Vai ser um prazer. Bom, você pode conhecer então um pouco, né, do Centro Cirúrgico do Hospital São José, mas a gente vai voltar a contar um pouco mais sobre o funcionamento deste serviço nos próximos quadros do informativo do Hospital São José. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo programa do Pergunte ao Doutor. Até lá! Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz. Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje, Dr. Luiz Antônio De Luca, médico neurologista, professor da Unesc, especialista em epilepsia, e também o médico do esporte, Dr. Luiz Carlos Fontana. Para quem não pegou o primeiro bloco, nós estamos falando de uma pós-missão que eles fizeram recentemente na Jordânia, da ONG Brasil pela Síria. Agora eu quero perguntar para vocês como é que foi essa experiência, né, com os assentados, com os refugiados sírios? A experiência foi fenomenal, né? Nós atendíamos muitos refugiados sírios lá no centro que a gente estava morando mesmo, que era em Mafraq,
que é bem perto da divisa com a Síria. É um centro estabelecido, né? São 2 brasileiras que montaram esse centro, elas moram há 12 anos, lá nesse centro que se chama Centro Ayla. Então elas já têm toda uma estrutura, toda uma equipe, e a gente foi atender lá, nesse local. Mas alguns dias a gente foi para os assentamentos, né? Os assentamentos é um pouco diferente, as pessoas não moravam em casas, né? Então era um pouco diferente, né? Exatamente. Pode contar como é que funcionava Esse Centro Ayla tem uma forte ligação com a Igreja Batista brasileira e americana. Então são várias nacionalidades diferentes. Nós lidávamos com missionárias, por exemplo, da Coreia do Sul, traduzindo, gente da República Dominicana. Da África Foi também. um caldeirão cultural muito interessante. Uma torre de Babel, Luiz. Uma torre de Babel, mas no inglês a gente se encontrava. Se encontrava. Ou não, né? Ou na mímica. Na mímica a gente se encontrava. Fizemos picanha, o pessoal adorou, né? Querendo dizer, né? Ficamos felizes, funcionário, nunca não tinham visto há 200 anos. Mas a realidade que nós vimos no assentamento era muito precária, os assentamentos, né? Como o Luiz Santana comentou, a região de Mafraq, né, é uma cidadezinha no meio do deserto onde estão os maiores assentamentos de refugiados sírios do mundo. Tem assentamentos lá com 100 mil pessoas, isso é metade da cidade de Criciúma. 100 mil pessoas sem direitos políticos, abandonados praticamente à própria sorte, se não pela intervenção das ONGs, como o Brasil pela Síria, e de organismos internacionais como a Unesco, a Organização Mundial da Saúde, prestando, né, auxílio básico de subsistência, alimentação, cuidados médicos, e a gente descreveu todo aquele cenário de precariedade, de síndromes deficitárias, crianças anêmicas, com baixo crescimento crônico por desnutrição, aliás, baixo crescimento por desnutrição crônica, né? E o cenário é aquele cenário de filme, de tendas beduínas mesmo. São aquelas tendas feitas de couro ou às vezes alguns containers doados e aqueles rebanhos passando de camelo, ora rebanho de cabras, ovelhas, carneiros. E aqueles trajes típicos, né? E a cultura beduína, que é uma subcultura árabe. E eles saíram da Síria às pressas, né? Alguns com sequelas já de bombas, perda de auditiva por bomba ao lado, bombardeios, né? Num conflito que não fruto de um conflito sem fim lá na Síria. Ora Estado Islâmico contra a ditadura do Bashar al-Assad, outra hora os rebeldes separatistas contra a ditadura e Rússia de um lado, Estados Unidos de outro, Israel de um lado, tentando ajudar e no final um caldeirão, um país destruído e milhares de refugiados às portas da Jordânia. Né? Que aí se agravou com o terremoto que teve, né? Teve o terremoto principal, foi na Turquia, pegou uma parte da Síria, e depois quando a gente estava lá, teve novamente terremoto na Síria. Então lá está um caos, né? Até o Alessandro, que é o organizador da ONG, foi convidado para ir lá para a Síria, mas ele não pôde ir, porque realmente lá está uma guerra, uma terra sem dono, né? Todo mundo, para as pessoas sobreviverem, então tu imagina que tu vai lá, eles vão te assaltar, corre muitos riscos, então é difícil, porque imagina, já tem a guerra, 2 terremotos, então a população está totalmente à mercê, né? E muitos deles acabam saindo, né, ao esmo, que a gente diz, vão caminhar dias, noites sem água, sem comida, até arranjar algum lugar que eles dê suporte a eles, como o Líbano, como a Jordânia, os países todo ao redor são onde tem esse auxílio para esses refugiados. Né? E nós chegamos a nos voluntariar para prestar auxílio aos prejudicados pelo terremoto em si. Só que por essa instabilidade política, incerteza com relação à segurança, nós não tivemos a permissão pela própria questão da nação síria. Não foi garantida a segurança, então nós não podemos fazer esse deslocamento, muito embora nós tivéssemos nos voluntariado para tanto. Bem, queridos, o nosso tempo está estourado, né? E daqui a pouquinho o Luiz também tem aula. Nós estamos aqui com 2 professores da Unesc, Dr. Luiz Antônio De Luca, Dr. Luiz Carlos Fontana, e eles estão contando para a gente aí dessa experiência, dessa missão na Jordânia, né? Pelo projeto ONG Brasil pela Síria. Eu gostaria agora, para finalizar, queridos, qual a experiência, qual o sentimento que vocês trazem para o Brasil dessa missão? São vários sentimentos, né? É difícil descrever qual é o melhor, porque cada um tem certo impacto na nossa vida futura, para todo mundo, até que convive com a gente é importante. Mas principalmente eu achei a questão familiar, né? Como a gente falou, às vezes a pessoa estava lá em casa, uma pessoa com trabalho, tudo normal, do nada explode uma bomba, ele tem que sair correndo da Síria, procurar um local, um assentamento, que nem os que a gente estava lá na Jordânia, para sobreviver. Mas como é que eles conseguem sobreviver tantos dias, né, tantas noites sem comer, sem beber? Eu achei muito forte, principalmente a parte da união familiar. Então, por mais que tenha essa questão masculina, de ser um pouco opressora, mas a família é muito unida. Eles sempre querem estar unidos, todos querem ter filho, todos querem casar.
Eles querem sempre estar juntos. Eles moram juntos, né? Eles moram em 10, 15 pessoas às vezes, né? Vô, tio, pai. Família estendida. A família toda junta numa tenda, é isso. Mas eles sempre estão juntos, né? E também sempre estão felizes, né? Por mais que tenham todas essas dificuldades, eu achei, principalmente as crianças, sempre muito felizes, muito dispostas. Então, essa parte familiar foi impactante, né? E também a parte de que a gente acaba, as outras pessoas que veem nós fazendo isso se inspiram e também querem fazer. Então, não é que a gente vai conseguir fazer pro resto da vida missões, mas as outras pessoas também veem que tem como fazer, que não é tão difícil, e elas também possam fazer mais no futuro, né? Também a gente vai fazer, mas as pessoas também possam fazer. Exatamente. Bom, corroborando, como comentou meu colega Luiz, né? Às vezes passa no meio da nossa cabeça um turbilhão de pensamentos, sentimentos, né? Mas eu gostaria, assim, talvez o que mais me chamou a atenção foi... Bom, o que mais despertou em mim foi um sentimento de gratidão. Quando a gente busca o bem do próximo, já dizia Platão, a gente acaba encontrando o nosso próprio bem. E eu trago muita gratidão no meu coração, a gente realmente aprendeu muito mais do que pôde ensinar nesses dias. E realmente a história dessas pessoas foi um forte inspirador de resiliência em nossos corações. Porque são experiências fortes, experiências transformadoras, experiências de sobrevivência humana, mantendo sempre o que é clássico do árabe, clássico do beduíno, que é a hospitalidade e a nobreza. Eles se cumprimentam de uma maneira nobre, eles nos tratam de uma maneira nobre, eles nos recebem nas casas deles com o melhor. Eles deixam de se alimentar para nos oferecer um banquete. Olha só. Nós pedimos uma foto, eles nos vêm com a roupa e nos dão uma roupa completa para tirar foto e pedem que a gente fique. Insistem para que a gente fique, perdendo roupa, as melhores roupas, perdendo as melhores refeições deles, às vezes passando fome, para o nosso bem. Eles são nobres, apesar de terem perdido tudo, eles não perderam o principal, que é um coração e uma alma nobre e elevada, e com certeza nos passaram o melhor, e nós queremos levar um pouco deles para o próximo aqui também, que é fazer missão, se voluntariar, fazer o bem ao próximo, da maneira que você puder, né? Nós ofertamos a medicina, o nosso barbeiro ofertou curso profissionalizante. Então, a gente sempre pode fazer um pouquinho da maneira que a gente encontrar para ajudar o próximo, e dessa maneira a gente sai feliz, grato e completo. Quais serão as próximas missões? Eu vou fazer mês que vem no Líbano, né, com outro projeto que chama UNA, também atender refugiados da Síria. Em julho eu vou para o Quênia, aí um projeto meu que se chama Solidarize, aí eu e a minha noiva vamos lá para uma favela no Quênia. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o Luiz Antônio De Luca, médico neurologista, especialista em epilepsia, professor da Unesc, também o Dr. Luiz Carlos Fontana, professor da Unesc, médico do esporte, e foi muito legal, né, ouvir essas histórias desses dois Luizes do bem, né, que foram aí recentemente para essa missão muito bacana, né, essa missão, esse voluntariado que vem do coração. Só tem que desejar a vocês muito sucesso e que vocês continuem nessa missão sempre. A gente que agradece, né? O convite é bom, né? A gente poder também divulgar como foi o nosso projeto, como foi a nossa vivência. Espero que a gente inspire muito mais as outras pessoas, né? A gente sempre agradece, sempre estamos à disposição, né? Para poder falar dos nossos relatos. Da melhor maneira seria saudar eles em árabe, né? Despedir em árabe, né? Shukran, muito obrigado. E Allah al-Sadik. Deus te dê muita saúde. Amém. Amém. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Aliás, diga-se de passagem, há 18 anos. Estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo.
pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada.